Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Todos bonitinhos? Sim, sou eu mesma. Não me substituíram, não é outra professora de química dando aula pra vocês, eu juro. Vamos para mais uma aulinha de Química, nossa última aula da semana. Nossa última aula da apostila 1 também, inclusive. E vamos falar sobre propriedades da tabela periódica. Beleza? Creuza? Bora lá. Olha só, rapaz, que dia hoje, né? Eu gravei em outro dia, mas a gente vai ver no dia 12. Outras pessoas vão ver depois, mas o dia da aula era no dia 12 de junho, que é dia do quê? É dia dos namorados. E uma pergunta para vocês: qual é o elemento mais romântico da tabela periódica? É o L, porque ele é sempre um S2. Sim, é por isso que eu vim toda bonitinha, arrumadinha para vocês, porque hoje é um dia especial para algumas pessoas, principalmente o capitalismo, que lucra muito com isso, não é mesmo? Mas, eu esqueci de falar. Eu não sei se é da época de vocês, mas na nossa época a gente não usava emoticon ainda. A gente usava, para escrever o coraçãozinho, a gente escrevia S2. Por isso que o Hélio é o mais romântico de todos. Tá? E qual que é a química do amor? Professora, aula sobre propriedades da tabela. Assim, como a nossa aula é um pouquinho mais rápida hoje, juro que não vai ter uma hora de aula, eu resolvi falar um pouquinho da química do amor com vocês. Apesar de ser envolver muito mais a química do Machado, a gente separa em 3 frentes para vocês. A química em si ela é uma só, ela é um conjunto, né? Ela não tem como trabalhar com ela separadamente. Então, qual que é a química do amor? Quando a gente vê do ponto de vista biológico, científico, químico, muita gente fala que a gente tira o romantismo, tira a poesia toda do amor. Mas se você for olhar bem, todas essas reações químicas que acontecem no nosso cérebrozinho e fazem a gente sentir coisas tão diferentes uma das outras, eu acho que isso é uma poesia da natureza sensacional. Vocês não concordam comigo? Eu acho que é a poesia mais bonita que tem. Opa! Então, quando a gente vai observar do ponto de vista científico o que é o amor. O amor é um complexo fenômeno neurobioquímico. Na verdade, neurobiológico. Mas, como a biologia envolve muita química, eu resolvi mudar o nome. Neurobioquímico, beleza? A gente é programado biologicamente a garantir a perpetuação das espécies, ao que nos reproduzirmos. Então, sim, isso já é pré-programado. Mas cada um acaba reagindo de uma forma diferente, não é mesmo? Tem gente que reproduz por reproduzir, que é o caso de muitos animais, e com os animais racionais, que apesar de eu achar que tem muitos animais irracionais que são racionais mais do que os racionais em si, enfim, envolve um monte de coisas diferentes. Quando a gente fala de todas aquelas sensações da química do amor, elas são geradas principalmente pelos hormônios. Como vocês bem sabem, os hormônios têm de montão no nosso corpo. Desde aquela primeira atração física que você bate o olho e acha alguém gatinho ou gatinha, essa primeira atração já envolve o nosso hormônio mais primordial, que é o que garante a perpetuação das espécies, que é a testosterona no sexo masculino e o estrogênio no sexo feminino. E daí eu falo de sexo, tá, gente? Quem nasce com pênis e quem nasce com a vagina, tá? Não tô envolvendo gênero nisso. Então, quem nasce do sexo masculino vai produzir testosterona, quem nasce do sexo feminino vai produzir estrogênio. Se a gente parar para olhar aqui, os dois são muito similares, porém muito diferentes. Aqui a gente tem na testosterona um composto bem anelado, então bem cíclico, anel só tem aqui. Bem cíclico, não tem anel benzênico, diferente do estrogênio que tem um anel, que é aromático. Ele possui a função cetona e função álcool.
Já o estrogênio, ele tem função fenol e função álcool. Então, apesar deles serem bem parecidos, eles são completamente diferentes. E vão fazer com que cada corpo seja completamente diferente um do outro também. A segunda fase é aquela fase que começa a paixão, que você lembra da pessoa toda hora, que você sente o cheiro dela, tipo, alguém que passou com o perfume dela, você tá sentindo o cheiro dela, você lembra da pessoa, que faz aquelas borboletas no estômago. Tudo isso acontece por conta dos nossos neurotransmissores, que é um conjunto de hormônios, é um conjunto de compostos químicos. O que faz o coração da gente bater mais forte é a noradrenalina, que é esse compostozinho aqui, bem simplesinho, digamos. Que ele possui o grupo fenol, possui álcool e possui amina. Ele é bem simples. Depois vocês vão ver, ele tem um isômero óptico, tá? Depois vocês vão ver a isomeria melhor com o machado. Tem um outro hormônio que faz a gente se tornar obcecado pela pessoa, é essa serotonina. Serotonina também lembra um pouquinho a noradrenalina, ela tem um grupo fenol, tem 2 aminas, beleza? Tem outro também, esqueci de colocar efeito nele, que faz a gente ficar com aquelas caras de mongo, feliz, todo apaixonado, que é a dopamina, que o pessoal conhece melhor como hormônio do amor, né? Que é o que também? Composto fenólico com uma amina também. Sim, a dopamina é o mesmo responsável que faz a gente sentir prazer quando a gente come um docinho. Então, né? Tem quem prefira se apaixonar, tem quem prefere comer um doce. E tem aquela fase que os nossos hormônios, depois que a gente se apaixona, os hormônios viram uma loucura lá dentro. Uma doideira. Que só da pessoa tocar na gente faz o corpo liberar endorfina. Então você vai fazer como se fosse uma corrente elétrica dentro do corpo que vai mandar sinapses lá para o cérebro e vai fazer o corpo liberar endorfina. A endorfina é esse composto um pouco mais complexo, que ela é 3D, por isso que tem esse negócio aqui, como se estivesse para cima. E também vai ter fenol, vai ter álcool, vai ter éter, vai ter amina também. Não vai ter amida, tá? Por enquanto sem amida. Sim, esse é o mesmo que as pessoas produzem quando praticam atividades físicas. Então é sempre importante. Não que quem não pratique pode ficar apaixonado a qualquer hora. Sempre bom, todo mundo tem que praticar atividade física, tá? Endorfina faz super bem pro corpo. Não demais, mas faz super bem pro corpo. Tudo em excesso faz mal, né, gente? Depois de muito tempo, a química do amor continua na gente? Sim, senhores. Tem 2 hormônios que garantem isso. A ocitocina, que acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, que é o hormônio do carinho. Que é essa pequena molequinha muito bonitinha. Que é alguma coisa que tem muitas funções. Até que não tem tanta função diferente. Ela vai ter amida, vai ter amina, vai ter composto sulfúrico, né, sulfurados, e vai ter fenol. Até que não tem tanto. E a vasopressina, que é outra molequinha que lembra bastante, mas elas são diferentes, tá? Em algumas partes elas são diferentes, mas lembram bastante. Aqui, ó, por exemplo, são diferentes. Que é o hormônio que eles acreditam ser o indispensável para as pessoas terem fidelidade uma com as outras. Tem muita gente que tá faltando produzir por aí, né mesmo? Mas esses são os 2 hormônios que garantem que a gente continue amando a mesma pessoa pro resto da vida. A ocitocina é também produzida, é o hormônio que a gente fala que é entre mãe e filho. É o hormônio do carinho, produzido. A mãe produz mais naquela época que tá amamentando e tudo mais, e os 2 continuam sendo produzidos pelo ato sexual, tá bom? Então, era isso. Minha química do amor era essa, viu? Falei que era ser rapidinho. Eu, obviamente, não tirei tudo isso da minha cachola. Eu peguei bastante informação de um site chamado aquimicadascoisas.org.
É um site português de Portugal, muito legal. Tem várias coisas e como é português de Portugal não muda muita coisa, não muda muitas palavras, mas qualquer coisa tem tradução nos vídeos também. Se vocês quiserem dar uma fuçada lá, tem bastante coisa interessante, tá? Então essa foi como é que diz? As curiosidades do dia, de Dia dos Namorados. Vamos para nossa aula agora? Bora para as propriedades da tabela periódica. Então, a gente viu toda a tabelinha, viu que tem os períodos, os grupos, como é que chama cada grupo e tudo mais, algumas propriedades de cada grupo. E em si, a tabela apresenta algumas propriedades importantes. Normalmente, o colégio em si, colégio, cursinho em si, eles passam um pouco batido nessas propriedades, porque, assim, é meio difícil de ser cobrado. Porém, contudo, entretanto, é cobrado às vezes. Ano passado, por exemplo, foi cobrado na Federal, até porque era o centenário da tabela periódica, né? Não ia passar batido. Mas o Enem que gosta mais, assim, dessas propriedades, tá bom? Vamos lá para a primeira. A primeira propriedade é o raio atômico. E eu esqueço de pôr efeito em todos os negocinhos. Então, o raio atômico, ele vai aumentar no grupo. Então, quando a gente olha a coluna aqui, no grupo, ele aumenta de cima para baixo. Então, o hidrogênio é o menorzinho de todos, o frâncio é o maior de todos. Aqui eu vou considerar o hidrogênio sendo desse grupo 1, mas é que eu tô falando da coluna, tá, gente? Então, em si, do grupo, o lítio seria o menorzinho comparado com o frâncio. E no período, ele vai aumentar da direita para a esquerda, beleza? E por que, professora? Tá, eu tenho que gravar isso aqui. Tem sentido? Tem sentido para que isso aconteça. Ó, aqui eu circulei para vocês bem fraquinho 3 elementos do grupo 1 e 3 elementos do grupo 17. Eu vou compará-los, tá? Entre eles e entre os dois grupos. Se a gente pegar o elemento lítio lá, ele tem 3 prótons, 3 elétrons e 3 nêutrons. Tá aqui representadinho. Se eu pego o elemento seguinte, que é o sódio, ele está no grupo, tá no terceiro período, certo? Então ele vai ter 3 camadas eletrônicas, ele vai ter uma a mais que o lítio. E o potássio vai ter 4, então ele vai ter mais uma camada ainda. Então, quando a gente fala que ele aumenta de cima para baixo o raio atômico, isso é causado por conta do quê? Por conta do número de camadas que o meu átomo tem. Faz sentido? Se o átomo tem, que nem o hidrogênio aqui, o hidrogênio tem uma camada de elétron só, ele vai ser menor que o lítio, que tem 2, que vai ser menor que o sódio, que tem 3, que é menor que o potássio, que tem 4. Dá pra ver, né, gente? Conforme vai aumentando o número de camadas eletrônicas, vai aumentando o tamanho do átomo. É bem fácil de pensar nisso. E como o período indica o número de camadas, tão facinho de lembrar. Tá, prof. E por que quem está na direita vai ser menor do que quem está na esquerda? Por que isso acontece? Se eles têm o mesmo número, aí sim, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Eu peguei aqui, vamos comparar o lítio com o flúor, tá? Esse aqui é o lítio, esse aqui é o flúor. O flúor, ele tem uma massa nuclear, que a gente diz, muito maior que a do lítio, certo? Porque ele tem muito mais prótons e nêutrons lá dentro do núcleo. E também tem mais elétrons. O que acontece? Quando a massa nuclear dele é maior, se eu for comparar elementos do mesmo período, então eu estou falando a mesma linha, os dois são do mesmo período, os dois têm o mesmo número de camadas eletrônicas, quem tem a maior massa atrai mais os elétrons para ele. É como se eu tenho mais prótons, eu tenho mais carga positiva, então eu vou atrair mais esses elétrons para mim. Faz sentido? Aqui, a minha massa é pequenininha, então não vou sentir tanta atração assim pelos elétrons. Aqui minha massa é bem maior, então eu sinto muita mais atração. Então essas camadas ficam muito mais próximas do núcleo do que um núcleo que é menorzinho. Aí aqui eu tracei uma reta para vocês perceberem a diferença. Óbvio que isso aqui é representativo, tá, gente? Eu que montei o desenho aqui, roubei da internet.
e não tem o desenho aqui, mas dá para perceber. Se minha massa nuclear é muito maiorzona, eu vou atrair mais os elétrons. Então, comparando o mesmo período, numa mesma linha, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Os dois elementos têm 2 camadas. Só que o lítio tem uma massa nuclear muito menor do que o flúor. Beleza? Mesma coisa acontece se eu comparar o sódio com o cloro, perdão. Eles estão no mesmo período também. O sódio parece que é mais ou menos a mesma coisa, mas dá pra ver que aqui tem muito mais entidades, né? Tem muito mais prótons e nêutrons do que aqui. Aqui depois de uma certa quantidade fica difícil de desenhar. O sódio tem a mesma quantidade de camadas eletrônicas que o cloro, porém a massa nuclear do cloro é muito maior do que a do sódio. Então, essas camadas vão ficar mais próximas do núcleo, diferente do sódio, que vai estar mais distante porque ela não tem tanta atração. Então, o sódio vai ser maior do que o nosso cloro. Beleza? Que é a diferencinha. Sobra esse tanto de espaço. Mesma coisa se eu comparar o potássio com o bromo. Aqui parece do mesmo tamanho, né? Mas vejam que tem muito mais pontinhos aqui no bromo do que no potássio. Eles também, os dois têm 4 camadas eletrônicas, porém a massa nuclear do potássio é menor do que a massa nuclear do bromo. Então o bromo vai atrair mais esses elétrons, então meu átomo vai ser menor do que o potássio, que não atrai tanto, então o átomo é maior um pouquinho. Fez sentido para vocês? Apesar de ter muito mais coisa aqui, ele é mais atraído. Então ela fica menorzinha do que uma que tem uma massa nuclear menor. Então, quando eu comparo aqui, quem tem a maior massa vai ser comparo no mesmo período, quem tem a maior massa vai ser o elemento menor. Sussa? Fechou? Fez sentido? Ele é meio um pouquinho difícil de entender às vezes, mas acho que deu para entender com o desenho, né? Ficou de boas. Então, o nosso raio atômico sempre vai aumentar no grupo de cima para baixo, porque aumenta o número de camadas, e da direita para a esquerda. Por quê? Porque aumenta não. Porque na direita eu tenho uma massa nuclear muito maior do que quem está na esquerda. Fechou? E daí tem uma observação na apostila de vocês, que é sobre raio iônico. O raio iônico vai depender se o átomo vai ganhar ou se o átomo vai perder elétrons. Esse negócio ficou bem no meio ali, ficou meio ruim. Então peguei o potássio. Tô com falta de ar para variar. O elemento potássio, ele tem um elétron na última camada, então a tendência dele é perder esse um elétron para ficar com 8 na anterior, na segunda camada. Quando ele perde esse um elétron, o que acontece? O átomo dele fica menor, concordam? Ele perdeu uma camada eletrônica, então ele vai ficar mais compacto. Então, quando eu falo o átomo potássio, tá certo, porque sou estranho, né? O átomo potássio, ele é maior do que o íon, o cátion potássio mais, certo? E se eu for ver quando ele ganha elétrons, então, por exemplo, o bromo tem 7 elétrons na última camada, a tendência dele é ganhar uma para ficar com 8. Então, quando ele ganha um elétron, completou os 8 lá, né? Eu roubei da internet, é bem na cara dura aqui. Montei um elétron que ficou todo estruchado, coitado. Então, o que acontece? Quando eu enfio mais um elétron aqui, ele vai ter um pouco de repulsão. Esse átomo vai aumentar um pouco de volume. Eu estou colocando uma coisa ali dentro, então ele vai aumentar o volume. Então, quando eu comparo o bromo, átomo bromo, com o íon, com o ânion, bromo menos, o bromo menos é maior do que o átomo bromo, porque ele ganhou um elétron. Então, eu aumentei a quantidade de coisa que tem ali, beleza? Já no potássio eu tirei, então ele diminuiu. Quando eu coloco coisa, ele aumenta de volume. É bem simples, né, gente? Quando eu tiro elétron, ele diminui de volume. É isso que vai acontecer. O raio atômico, que a gente diz, é como se fosse o raio de uma bolinha mesmo. Eu acho, sempre coloco uma definição, mas eu acho bem fácil de lembrar. A gente pega do centro até a extremidade. É o raio de uma circunferência. A próxima propriedade é a energia de ionização, o potencial de ionização. O que significa isso?
é a capacidade que o átomo tem de ganhar, ganhar ou perder não, de perder elétron, perdão. É a energia que o átomo tem que ter, que vai ser fornecida para o átomo, para que ele perca um elétron. Então, energia de ionização é a energia que eu tenho que fazer para o átomo virar um íon, por isso energia de ionização. No caso de perder um elétron. Quem que vai perder mais facilmente? Quem que vocês acham que vai perder mais facilmente? Quem está na direita, esquerda, Carolina. Quem está na esquerda ou quem está na direita? Quem está na esquerda tem menos elétrons na última camada, certo? Quem está na direita tem mais elétrons na última camada. Então, o que vai acontecer? Quem está na direita vai perder mais facilmente. Então, a energia que eu preciso fazer para esses elementos aqui perder elétron é muito menor do que a energia que eu preciso ter para esses elementos aqui perder elétron. Então, no grupo, vai aumentar de baixo para cima. Aí, por que aumenta de baixo para cima? O frâncio tem muito mais camadas eletrônicas, certo? Então, para eu arrancar o elétron da última camada lá, ele nem vai fazer muita diferença. Já o lítio, ele tem duas camadas eletrônicas, ele está muito mais próximo do núcleo. Então, para eu arrancar esse elétron, é mais difícil arrancar o elétron do lítio do que do frâncio. Por isso que a energia aumenta de baixo para cima, porque aqui é mais fácil de arrancar, porque ele está mais distante do núcleo, e aqui, como está mais próximo do núcleo, é um pouquinho mais difícil. Porém, contudo, entretanto, quando eu olho no mesmo período, aqui eu tenho um elétron na última camada, aqui eu tenho 7. Então, vai ser mais fácil arrancar do lítio do que arrancar do flúor. Nossa, o direito ficou por último. Então, no período vai aumentar da esquerda para a direita. Eu coloquei 2 exemplos aqui. O potássio é mais fácil de arrancar do que o bromo, certo? Sempre vão ser esses exemplos, tá, gente? Então, num período, no grupo, ele aumenta de baixo para cima. E no período, ele aumenta da esquerda para a direita. Falei certo. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Vocês vão ver que é tudo meio parecido com o passar do tempo. Muda uma coisinha ou outra, um nomezinho ou outro. Então, o que é? Energia liberada quando o átomo recebe um elétron. É como se fosse quem tem maior capacidade de receber um elétron. Como se fosse isso, tá, gente? Eu acho que fica mais fácil de lembrar desse jeito, dessa forma. Se os elementos daqui têm mais facilidade de dar elétrons, os elementos daqui vão ter mais facilidade de ganhar esse elétron. Concordam comigo? A tendência de todos os átomos é ficar com 8 elétrons na última camada. Como? Aqui a gente esquece esse grupo, tá? Os gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres já são estáveis. Eles não vão querer ganhar nem perder elétron. Eles já estão estáveis. Eles não vão ter afinidade eletrônica. Eles não vão ter energia de ionização, eles não vão virar íons, tá? Então, esqueçam gases nobres nesse caso aqui. Nesses 3, energia de ionização, afinidade eletrônica e no próximo. Esqueçam isso. Gases nobres não vai ter. Então, voltando. A energia é como se fosse a medida do grau de quem tem mais afinidade eletrônica. Quem tem mais afinidade de ganhar elétron? Quem que vai ter? Aí o que a gente tem que comparar? Se aqui ele tem mais tendência de perder e esse aqui mais tendência de ganhar, então quando eu olho, ele vai falar no grupo primeiro, né? Eu coloquei no grupo primeiro. Vamos olhar no grupo primeiro, Carolina. Se eu olhar no grupo, quem que vai ter mais afinidade de ganhar elétrons? É sempre de baixo para cima. Então, no grupo, aumenta de baixo para cima, por quê? Porque aqui, o elétron é bem maiorzão, eu tenho mais camadas. Então, para eu receber um elétron aqui, não vai fazer tanta diferença não, porque ele está lá longe. Já o flúor é mais pequenininho, então para eu enfiar um elétron ali é um pouco mais difícil, porque ele está mais perto do núcleo, entende? Ainda assim, ele é mais fácil que o lítio, comparado com o lítio, que a gente já vai ver, é mais fácil. Então, no período, se eu comparar um elemento daqui com um elemento daqui, o flúor vai se receber mais facilmente porque está faltando um elétron lá. Já o lítio quer perder. Ele não vai ter afinidade eletrônica nenhuma. Ele não vai querer elétron de jeito nenhum.
tá bom? Então, os elementos que estão mais para a esquerda, eles vão ter pouca afinidade eletrônica. Por isso que vai aumentar da esquerda para a direita. Eu espero que fique certo aí ou invertido, gente. Meu Deus. Fiquei pensando agora se a câmera vai deixar o contrário, mas espero que não. Então vai aumentar, eu não vou mostrar com a mão. Vou mostrar aqui. Vai aumentar da esquerda para a direita, beleza? Porque esse aqui quer perder, ele não tem afinidade eletrônica nenhuma. Já esse aqui quer ganhar. Aí eu coloquei o exemplo aqui. Mesma coisa, o potássio quer perder esse último elétron, então não vai ter afinidade eletrônica nenhuma, e o bromo quer ganhar mais um elétron, então ele tem muita afinidade eletrônica. Tranquilo? E daí tô mudando todos os nomes. Daí no grupo vai aumentar de baixo para cima. Next. Eu coloquei setinhas, né, para vocês saberem. Eletronegatividade. Eletronegatividade é muito parecida com a energia de ionização. Porém, contudo, entretanto, é outra coisa. É como se fosse a mesma coisa, que é a tendência que o núcleo tem de atrair elétrons para ele quando a gente fala de ligação química. Então, é sempre quando eu estiver falando de ligação química, tá bom? Mesma coisa, quem que quer ganhar mais elétrons? Os elementos que estão à nossa direita aqui na tabela periódica. Então, eles vão ter uma eletronegatividade muito maior, certo? E quem que quer ganhar mais? Quando eu olho num grupo. No grupo, quem quer ganhar mais é sempre o flúor, porque ele é menorzinho. Não sei se fez sentido. Aqui eu coloquei ao contrário, olha só. No período, ele vai aumentar da esquerda para a direita. Deixei aqui junto, agora que eu vi, gente. No grupo, aumenta de baixo para cima. Então, de baixo para cima. O flúor vai ter uma eletronegatividade muito maior. Justamente por ele ser pequenininho. Então, é mais fácil para ele. Isso daí tem que tomar cuidado com o anterior. É mais fácil para ele fazer uma ligação química do que um elemento que tem uma camada eletrônica muito grande. Certo? Então, o flúor vai ter eletronegatividade muito maior do que o astato, por exemplo, porque ele é menorzinho. Então, para outro elemento se grudar nele é mais fácil do que um elemento com um átomo que é grandão, tá? E no período vai aumentar da esquerda para a direita, porque os elementos que tem aqui, a tendência deles é de perder. Então, quem vai atrair mais os elétrons são os elementos que estão mais à direita. Eu coloquei o mesmo exemplo, que é basicamente a mesma coisa, então aumenta no grupo de baixo para cima e no período da esquerda para a direita. Eletropositividade ou caráter metálico, que eu esqueci de pôr ali no nome, é o inverso da eletronegatividade, é quem tem a tendência de doar elétrons, certo? Então, mede a tendência de perder elétrons. Por que é caráter metálico? Quem normalmente vai perder elétrons são os metais da tabela periódica. Então, quem tem menos aqui, os elementos do grupo 1, vai ter um caráter metálico muito maior do que os elementos do grupo 2, por exemplo, que é muito maior que dos elementos do grupo 17. Então, vai aumentar daí ao contrário. No grupo, vai aumentar de cima para baixo. Por quê? Tá certo. Tô vendo se eu não fiz errado, de cima para baixo. Então, o lítio vai perder muito mais facilmente que o frâncio, tá? Também porque o núcleo dele é muito menor do que do frâncio, então ele perde o elétron mais facilmente do que o frâncio. Então, a eletropositividade aumenta no grupo de cima para baixo, igual ao raio atômico, e no período aumenta da direita para a esquerda. Eu falei tudo errado, gente. Perdoa, a teacher aqui. Por que aumenta de cima para baixo? O frâncio vai ter uma vontade de dar muito maior que o lítio. Por quê? O átomo dele é grandão. Então, para ele perder esse elétron que eu tinha falado antes, para ele perder esse elétron é muito mais... Por isso que eu parei, fiquei pensando que tem alguma coisa errada. É muito mais fácil do que o lítio. Então, a eletropositividade do frâncio é muito maior que a do lítio. Fechou? Agora fez sentido, né? E no período aumenta da direita para a esquerda, porque aqui ele não tem vontade nenhuma de dar.
flúor não quer dar. Já o lítio quer dar bastante. Então, quem vai dar mais é quem tá para a esquerda. Beleza? Aqui o potássio e o bromo. O bromo tem 7. Para ele dar todos esses 7 elétrons aqui, dá uma trabalheira. Já o potássio para dar 1 é bem facinho. Tá bom? E fechou, gente. São... minhas flechas. Então, a eletropositividade aumenta no grupo de cima para baixo e da direita para a esquerda. Resuminho, bem facinho, para quem não quer entender o que acontece. Raio atômico, eletropositividade, aumenta no grupo de cima para baixo, da direita para a esquerda. Energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade vai aumentar no período da esquerda para a direita e no grupo de baixo para cima. Fácil de lembrar isso daí, né? Assim, para quem quer entender, a minha explicação acima faz todo sentido para vocês. Para quem quer decorar, simplesmente isso daqui. Professor, eu preciso saber. Assim, é interessante que vocês saibam o porquê das coisas, né? Tem um instinto investigativo com vocês. Mas se eu souber só isso daqui, vai dar boa, tá? Beleza? Falei que era rapidinho a aula. Bons estudos para vocês. Bom dia dos namorados. Espero que quem não tenha namorado esteja feliz também. Ganhar uma aula super maravilhosa aí de presente. Quem tem namorado que tenha ganhado muitos presentes, mais a minha aula maravilhosa para vocês. Humilde ela. Beleza, gente? Até segunda-feira com os exercícios. E estudem muito. Vocês vão ter uma semana aí para vocês colocarem todos os estudos em dia. Espero que vocês façam isso. Me jurem, de pé junto. Vão fazer isso. Não é para descansar, tá? É para pôr em dia. Obviamente não vão se matar de estudar. Mas coloquem tudo em dia aí. Beleza? Beijão pra vocês. Bom final de semana. Não esqueçam de tirar as dúvidas de vocês no Tira Dúvidas. E como a gente não vai se ver... segunda-feira eu falo bom simulado pra vocês então. E até. Tchau, gente.